Louvado seja o nome do Senhor. Temos todos nós características semelhantes. Todo ser humano tem. E uma das deficiências que nós apresentamos, uma das primeiras deficiências que nós apresentamos, é a impaciência. Quando nós somos pequenos, nós queremos tudo. Pedimos para a mãe, não esperamos nem um minuto, já estamos pedindo de novo a mesma coisa. Espera, menino. Não é assim que faz? Já está fazendo. Daqui a pouco está pronto. Mas nós estamos ali, com pressa, impaciência. E esse é um dos grandes motivos para muito sofrimento na nossa vida. Porque por falta de paciência, por pressa, o que acontece? Nós acabamos errando, tomando decisão precipitada, falando quando não era hora de falar, agindo quando não é hora de agir. Por causa da pressa, por causa da impaciência, nós sofremos muito. E é por isso que o Senhor quer nos ensinar. Ele quer que a gente aprenda a ser sábios, a esperar, porque tudo tem o seu momento certo na vida daquele que está na presença de Deus. Quando nós falamos assim, e muita gente fala também, mas a maioria fala de forma errada, porque fala assim, está tudo no controle de Deus, só que não está, porque a vida dela está fora da presença de Deus. Então, se a vida da pessoa está fora da presença de Deus, a vida dela não está no controle de Deus. A vida dela está aleatória. Ela está vivendo de acordo com a cabeça, com a mente dela, com os sentimentos dela. Está vivendo fora dos padrões de Deus, fazendo o que bem ela entende. A vida dela não está no controle de Deus, não. Tá? E se é o seu caso, a sua vida não está no controle de Deus. A sua vida está vivendo de forma aleatória e isso é muito perigoso. Agora, quando nós servimos a Deus, quando nós andamos na palavra, quando nós buscamos a orientação de Deus, quando nós pesamos as nossas decisões de acordo com os padrões da palavra do Senhor, quando nós não tomamos nenhuma decisão fora desse padrão bíblico aqui, ó, e vivemos buscando o Senhor em oração e pedindo orientação e sabedoria para Ele, certamente a nossa vida ela vai estar no controle de Deus. Vê o caso de Daniel. Mesmo que Daniel foi jogado na cova dos leões, mas a vida dele estava no controle de Deus. Veja o caso dos 3 jovens diante da fogueira, da fornalha acesa. Foi jogado dentro da fornalha, mas a vida dele estava no controle de Deus. Então, quando a tua vida está no controle de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa deve ser a primeira e a maior motivação para você que serve a Deus não ter pressa, porque a tua vida está no controle de Deus, de verdade, porque você vive isso. Salmo 31, versículo 22 diz assim: pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos seus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a te clamei. Olha só o que diz aqui a palavra. Na minha pressa, na nossa pressa, nós tomamos decisões precipitadas. Na nossa pressa, nós pensamos, às vezes, em derrota, quando estamos no caminho da vitória. Na nossa pressa, nós achamos que Deus não está escutando a nossa oração. Na nossa pressa, nós achamos que não vai acontecer na nossa vida, mas Deus está trabalhando. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Deus nos chama a buscar a perfeição, e a perfeição se consegue com o trabalho, com o tempo. É devagar que nós alcançamos vitória. A meta de Deus e o alvo de Deus é que nós possamos ser perfeitos como Ele é. O propósito de Deus é que nós sejamos apresentados perfeitos em Cristo, sendo como a luz que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. É esse o propósito de Deus para mim e na sua vida. Mas a pressa atrapalha essa obra na nossa vida, a impaciência atrapalha essa obra da nossa vida. Deus não teve pressa para cumprir o seu plano. Deus não teve pressa para trazer o Salvador à terra. Ele preparou tudo. A salvação ela é perfeita, nós temos a salvação perfeita, porque Deus não teve pressa, Deus fez tudo com o tempo certo.
até na plenitude dos tempos, vir o Senhor para nos resgatar. Em nome de Jesus, não tenha pressa. Você talvez está com o coração ansioso. Quem sabe o teu coração está cheio de ansiedade. Você está aí preocupado. Por que não acontece? Por que não muda? Eu estou orando, eu estou buscando, eu não estou vendo nada. Mas Deus está dizendo, espera mais um pouquinho. Tenha mais um pouquinho de paciência. Sossega na minha presença. Louva o meu nome, busca a minha face. Porque eu estou trabalhando. Deus está trabalhando. Em Gálatas 4,4 diz assim, mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha como que é o plano, o propósito, o projeto de Deus. Ele primeiro, ele chama Abraão para viver pela fé. Então Abraão vive pela fé, em uma vida de comunhão com Deus e pela fé. É o ideal. Mas depois Deus precisa trazer Moisés para mostrar a lei, para mostrar os seus projetos, os seus propósitos, para mostrar os seus padrões. Então tudo é um processo. Primeiro, quando ele ensina a Abraão a viver pela fé, ele sabe que para essa nação, para esse povo, para a igreja que ele quer um dia constituir, ele precisa trazer os seus parâmetros, ele precisa trazer os seus códigos de conduta ética e moral. E aí ele traz a palavra, ele traz a lei através de Moisés. Ele forma ali um povo que seria o protótipo da igreja futura, o povo judeu que adorava o Senhor no templo, como nós adoramos hoje, que buscava o Senhor e que tinham a sua Torá, a lei de Deus, para observá-la, para obedecê-la. Então Deus tem um propósito, mas tudo isso demorou muito. E nós somos beneficiados com isso. Você é beneficiado com isso. Tenha pressa não. Deus tem um propósito também na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. Sossega, aquieta teu coração. Quantas vezes, quantos momentos você já ficou com o seu coração aí triste, abatido, amargurado? Deus sabe do teu coração, Deus conhece. Isso é um terreno fértil para o inimigo trabalhar na tua vida, te levar a angústia, depressão, tristeza, para te tirar da presença de Deus. Esse é o alvo do capeta, esse é o alvo do inimigo, e Deus não quer isso na tua vida. Deus quer que você se aquiete. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Deus quer que você se aquiete para ver o livramento que Deus vai te dar. Em Lucas 15, 21 está escrito assim, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado filho. Esse moço saiu da casa do pai porque ele não parou para pensar. Ele foi cair na realidade quando ele estava lá desejando comer a comida dos porcos. Ele foi cair na realidade quando ele estava longe do pai sofrendo. Não é isso que Deus quer para mim nem para você. Ele quer que a gente tenha esse entendimento já, agora. Porque quando ele estava lá desejando comer a comida dos porcos, ele disse, os trabalhadores do meu pai têm comida para comer, e eu estou aqui, ó, querendo comer a comida dos porcos que eu estou cuidando. Se ele tivesse um pouquinho de paciência, ele tinha pensado nisso lá, antes de sair da casa do pai, e ele tinha evitado todo o sofrimento, ele tinha evitado toda a tristeza que ele passou, aquela vida amargurada de derrota, nunca foi o desejo do pai. Muitos estão sofrendo e as pessoas às vezes perguntam, eu mesmo já fiz no passado essa pergunta tola, mas é uma pergunta tola mesmo. Meu Deus, por que essa pessoa está sofrendo? Porque parece que Deus desamparou a pessoa, mas Deus não desamparou. Ela está sofrendo por causa das suas atitudes, por causa da sua pressa, por causa das suas decisões. E está colhendo as consequências do seu sofrimento. E aí você vê a pessoa na igreja, oh Senhor, aleluia, glória a Deus, eu te amo, Senhor, tu és maravilhoso. Você fala, meu Deus, o Senhor desamparou ela. Não, Deus não desampara ninguém, mas é a pessoa com a sua pressa, a sua impaciência, ela fica ansiosa e o inimigo trabalha na vida da pessoa, ele acha uma brecha e a pessoa vai sofrer e depois a culpa é de Deus? Não é de Deus a culpa. Então sossega,
Aquieta teu coração, você é um ser eterno. Você não vai viver 70, 80, nem 100 anos. Você vai viver milhares, milhões de anos. Eu sei que é inimaginável isso, né? Pensar que você vai viver. Vai. Quantos anos tem Pedro hoje? 2000 anos. 2000, nós estamos em 2020, né? 2025. Pedro, Jesus tinha 33 anos quando terminou seu ministério. Pedro devia ter também essa idade, 40 anos, que seja, né? Então Pedro tem quase 2100 anos. Pedro, João, Tiago, né? Todos aqueles apóstolos, aquele povo daquele tempo, o Zaqueu. Para pensar nisso. Eles têm mais de 2000 anos de idade. Estão vivos, estão com Deus. E nós também um dia estaremos com Deus, vivos com Deus. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. Tenha paciência. Deixe de falar que Deus está demorando na tua vida. Deus vai trabalhar no tempo certo. Deus não vai ser apressado porque você está ansioso. Deus não vai ser apressado porque você quer agora. Não fique escutando esses pastores que pregam o que eles querem. Não, tem que falar a palavra. A palavra ensina, é na hora de Deus, é no tempo de Deus. José teve que esperar o tempo certo para ele ser governador do Egito. Deus não podia colocar um moleque lá no Egito. Deus tinha que colocar um homem. E Deus fez o homem lá, naquela labuta, porque o homem cresce na luta, o homem cresce na batalha. Ninguém cresce na festa, no aniversário, ninguém cresce na comemoração, não. Nós crescemos enfrentando batalha, é luta, é o que nós não queremos. Nós crescemos quando choramos, nós crescemos nos velórios, nós crescemos na UTI, é lá que nós crescemos. Entenda uma coisa, se Deus permite é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Moisés cresceu aonde? Foi no Egito? Não. Moisés saiu do Egito com 40 anos. Mas ele ficou 40 anos lá no deserto, foi lá que ele cresceu. Foi lá que ele foi preparado para Deus falar com ele no Sinai. Foi lá que ele foi preparado para guiar o povo de Israel. Não foi no Egito que ele cresceu, não, porque no Egito ele era príncipe, no Egito ele era amado, no Egito ele era elogiado, no Egito ele vivia uma vida de luxo, de riqueza. Mas quando ele foi para o deserto, ele foi cuidar dos rebanhos do seu sogro, ele teve que cuidar da sua esposa, ele teve que cuidar dos seus filhos, ele teve que enfrentar uma luta agora sem papai, sem mamãe, sem faraó e sem ninguém. Ele só tinha quem? Ele só tinha Deus. E é isso que Deus quer que nós venhamos entender e confiar nele. Porque ele tinha que ficar 40 anos ali aprendendo, porque ele teria que trabalhar para Deus mais 40 anos guiando o povo pelo deserto. E ele não sabia nada disso. Como você também não sabe. Mas Deus sabe tudo na tua vida. Aprenda a confiar nele. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a acreditar em Deus. A criança, quando está com fome, quando ela nasce, e a mãe pega a mamadeira, vamos fazer de conta, isso aqui é uma caneca, tá? Não estou doido não, tá? Isso aqui é uma caneca, tá bom? Vamos fazer de conta que é uma mamadeira. E a mãe dá a mamadeira, a criança não questiona não. Vocês vão me dar isso aí, vai fazer mal para mim? Nossa, o que tem aí? Maisena? Leite? Será que isso é bom? Açúcar? Açúcar é ruim, faz mal, viu? Mas a gente dá para beber, né? Fazer o quê, né? É mau costume do povo, falta de entendimento. Mas tá bom, deixa isso, é outro assunto. Ela não questiona, ela bebe. E por que ela bebe? Porque ela confia. Ela está com fome, ela confia. É a mamãe que está dando, é o papai que está dando. Eles gostam de mim. Então olhe para Deus desse jeito. Deus gosta de você. Mesmo que você esteja passando um momento de sofrimento, um momento de aperto, Deus gosta de você. Deus te ama do mesmo jeito que você ama o teu filho, a tua filha. E do mesmo jeito que você levou o teu filho para tomar injeção, e teu filho olhou para você assim, chorou, disse: não deixa, não deixa. Mas você deixou. Você deixou aquela enfermeira cruel pegar aquela injeção e tacar no teu filho, furar o teu filho, bebezinho, tão pequenininho,
né? Tão frágil, mas você deixa aquele monstro de enfermeira chegar e furar o teu filho para dar injeção. Por que você fez isso? Porque você ama, porque você sabe que é uma dor necessária. Então, da mesma forma, é Deus. Tá? Não fique com uma criança dizendo: ai, será que Deus não está vendo meu sofrimento? Deus não está vendo a minha luta, a minha dor? Eu não aguento mais, eu vou parar com tudo, eu vou deixar, não vou orar mais, eu não vou na igreja mais, não, o pastor está só me cobrando. Por favor, acorda para a vida. Não seja um bebê, não, seja uma pessoa adulta. Se Deus está permitindo a luta, que Ele quer ensinar alguma coisa para você. As nossas lutas são para que nós aprendamos lições, para que nós venhamos crescer na presença de Deus, para que nós venhamos amadurecer na presença de Deus. E a luta só é grande para quem é fraco. A luta só é forte para quem é fraco. Quem é forte enfrenta a luta dando risada, glorificando a Deus. Então entenda isso. E guarda essa palavra, coloca ela no teu coração. Lembra do pródigo? Se ele tivesse parado para pensar: puxa vida, o que eu vou fazer lá fora, hein? O pai me ama. Papai sempre cuidou de mim. Bem ou mal, eu estou aqui, ó, debaixo de carinho, de zelo, de cuidado. O mundo quer me enganar. Não, vou ficar na casa do pai. Mas ele precisou sair da casa do pai, desejar comer a comida dos porcos, se sentir só, desamparado, para voltar. Nunca faça isso. Não seja ingrato, como milhares e milhares e milhares de pessoas estão por aí comendo a comida dos porcos, literalmente. Voltaram para lamber o vômito que vomitaram, estão vivendo uma vida de pecado, estão vivendo na destruição do diabo e depois dizem: Deus me abandonou. Não foi Deus que abandonou, foi eles que tiveram pressa, que não souberam esperar e saíram da presença de Deus. Infelizmente, isso inclui obreiros, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que comeram na mesa de Deus e agora estão comendo na mesa do diabo, porque tiveram pressa. Não tenha pressa. Nós temos 365 dias no ano. É para viver um de cada vez. É para você viver hoje glorificando a Deus, sabendo que amanhã tem maná, amanhã Deus manda mais. Amanhã Deus prepara, Deus sabe o que Ele vai fazer, Deus conhece todas as coisas. Cabe a nós segurar na mão do Senhor e dizer: Deus, vai comigo, porque sozinho eu não quero ficar. Faça como Moisés: Senhor, não vou para lugar nenhum se o Senhor não for, só quero estar com o Senhor, sem pressa, calmo, como a criança que assusta de noite, começa a chorar, e a mãe vai lá e coloca a criança no colo e balança a criança, e daí a pouco ela fecha o olhinho e dorme tranquila, porque ela sabe que tem segurança nos braços da mãe. Não tenha pressa, a tua segurança está nos braços do Pai. Fica quieto, calmo, tranquilo, sossegado. Isso. Assim, ó, respira fundo e aquieta teu coração, porque Deus sabe o que está fazendo. Se você está vivendo na presença dele, a tua vida está no controle de Deus. Então diga: Deus, estou tranquilo, ó. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu sei que o Senhor é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, para que você nunca chegue a fazer como esse moço, que teve que reconhecer que pecou contra o céu e perante o Pai, e que agora estava vivendo uma vida onde ele nem se sentia mais digno de ser chamado de filho. Mas se você sabe esperar no Senhor, tem paciência, você pode ter certeza que você sempre será um filho, uma filha do Deus Altíssimo.